crianças! Então, chegou o domingo, dia de adorarmos ao Senhor com nossos irmãos, dia de ouvirmos a palavra e então conhecermos o tão desfecho da história de Charles Sturt. Essa história, crianças, essa história falou tanto ao meu coração e o desejo do meu coração e minha oração também é que essa história também fale ao coração de vocês. Vamos começar o nosso culto a Deus orando ao Senhor. Aí no seu lugar, junte as suas mãozinhas, feche seus olhos para você se concentrar nessa oração e vamos juntos falar com o Papai do Céu. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado por esse domingo. Abençoe a vida de cada criança. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. É assim que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Agora nós vamos ficar em pé e nós vamos nos alegrar, porque chegou a hora de nós cantarmos louvores ao Senhor. Cante louvores a Deus nesse momento, crianças, com alegria, com gratidão pela semana que passou e pela semana que se inicia nesse momento. Vamos adorar a Deus? Vamos lá? Chegando a hora, vou me preparar. Pode ser agora que os anjos lá do céu toquem as trombetas e eu vou subir pra glória. E em ruas de ouro andarei, na cidade que habita o meu rei. O choro não existirá na mansão onde eu vou morar. E em volta do trono terá milhares de anjos a cantar. Santo, digno é o Cordeiro de Deus. Honra, glória, glória àquele que venceu. É santo, digno é o Cordeiro de Deus. Honra, glória, glória àquele que venceu. Lá, Jesus voltará. Yeah, yeah, yeah. Do céu vai descer. Ele vem pra me buscar. Vai levar a quem nele
já dançamos, já entoamos hinos de louvores a Deus. Agora chegou a hora do alimento mais precioso. Chegou a hora da lição missionária. Nós vamos agora ouvir o desfecho da lição da vida de Charles Sturt. Eu não sei vocês, mas para mim essa história edificou tanto o meu coração. Eu aprendi tanto com a vida deste homem, alguém que dedicou a vida 100% ao Senhor, alguém que experimentou a provisão do Senhor em todo o tempo. Mas o que será que aconteceu com a vida desse homem? Como será que foi o final da vida de Charles Sturt? Vocês estão curiosos para saber como foi? Eu também. Então fica ligado que nós vamos agora com tia Débora Castro descobrir o 5º capítulo dessa história. Vamos ouvir? Olá, crianças! Durante esses 4 domingos nós temos acompanhado a história missionária sobre a vida de Charles Sturt. E hoje, finalmente, chegou o 5º capítulo. Durante esses dias nós podemos conhecer um pouco a vida do Charles, como que ele conheceu a Cristo, como ele se casou, formou sua família, encontrou o propósito de ser um missionário ganhando almas para Jesus. Charles Sturt entregou tudo que ele tinha a Cristo e foi usado por ele para que várias pessoas pudessem ser transformadas pelo amor de Cristo. Então, nós vamos agora conhecer como essa história termina. Eu sei que vocês estão ansiosos. Vamos lá? Capítulo 5. Levando o Evangelho para a África e para o mundo. Charles Sturt sabia que deveria ser missionário na África. Deus já havia revelado isso ao seu coração. Então, ele estabeleceu como meta viajar até a África. Só que ele já se encontrava muito doente e os médicos aconselharam ele a não fazer a viagem e permanecer em repouso. Charles respondeu dizendo que ele não tinha mais nada, não tinha mais dinheiro, não tinha saúde e que ele pretendia continuar vivendo confiando no Senhor, confiando que o Senhor ia restaurar a sua saúde e fazer com que ele conseguisse trabalhar mais tempo na obra missionária. Só que Charles não conseguiu embarcar no navio, pois ele não tinha dinheiro para pagar a passagem. Só que depois de uma reunião com a comissão missionária, alguém lhe doou 10 libras. Para quem não sabe, crianças, libras é a moeda da Inglaterra. Assim como no Brasil a gente tem o real, na Inglaterra eles usam a libras. 10 libras aqui no Brasil equivale a 50 reais. Quando Charles ganhou esse dinheiro, ele utilizou para pagar o seu assento no próximo navio que partiria para a África. Então ele garantiu que ele iria à África. Crianças, e também Deus proveu o sustento necessário. Houveram várias doações e Charles realmente conseguiu partir para sua viagem à África. Charles tinha no coração o sentimento de que aquela viagem não seria apenas uma viagem missionária simples, mas dali surgiria um grande projeto. Então ele compartilhou com a sua esposa Priscila que estivessem cobrindo ele com as suas orações para que ele pudesse ser restaurado e conseguisse sim cumprir esse propósito que o Senhor havia estabelecido para ele de ir até a África e também expandir isso para o mundo. Chegando na África, ele ficou na região, na capital do Sudão. Ele pensou que era necessário conhecer aquela região e saber das suas necessidades. Então ele caminhava muito a pé. Em um episódio, ele caminhou 1.400 quilômetros a pé para conhecer a região. Foi onde ele encontrou a região que Deus havia colocado no seu coração, para que ele começasse o trabalho missionário lá, na República Democrática do Congo. Naquela região, existiam muitas pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Então, ele sentiu paz em seu coração e sabia que aquela região tinha sido separada para que o trabalho missionário pudesse ser realizado ali. Tempos depois, ele retornou à Inglaterra para criar uma nova missão, que se chamaria Missão para o Coração da África. Depois da criação dessa missão, ele resolveu retornar à África, mas ele disse uma frase que ficou marcada. Foi o lema da missão, que ele disse assim: se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não há nada que eu faça por amor a Ele que seja grande demais. Charles estava explicando que todo sacrifício que ele estava fazendo por Cristo e para pregar o seu evangelho valia a pena, porque maior sacrifício Cristo já havia feito por ele, por mim e por você. Criança, vamos refletir um pouco sobre essa frase?
Às vezes a gente acha que está fazendo coisas demais, indo para a igreja demais, lendo muito a Bíblia. E sempre que a gente pensar isso, a gente deve lembrar dessa frase: nada do que eu faça por amor a Cristo é grande demais. Então que a gente sempre lembre dessa frase também que Charles Spurgeon nos ensina nesse capítulo 5. Sempre tenha o seu coração junto a Cristo no propósito que Ele tem para você. Então, ele retorna à África com seu amigo, o Buxton. E juntos, eles resolvem, mais uma vez, trilhar por aquela região para conhecer melhor. Numa dessas aventuras, eles se perderam. Eles tinham ajudantes africanos já que o acompanhavam nessas viagens. E lá na África era muito comum de ter tribos canibais. Canibais, crianças, aqueles caras que comem a carne humana. E eles sabiam que vários homens brancos já haviam morrido. E numa dessas aventuras, eles se perderam e pararam na tribo dos canibais. E Charles logo ficou pensando como ele faria para se livrar disso. Então eles resolveram usar os botões das camisas para negociar sua liberdade. Não foi uma viagem fácil, crianças. Eles também enfrentaram uma doença chamada malária, que era transmitida pela picada de um inseto. E era uma doença infecciosa que trazia vômito, fadiga, febre e em casos mais graves levava até a morte. E também eles tinham muitas dificuldades com o idioma, porque eles não dominavam. Mas mesmo assim eles sentiam a graça e a proteção de Cristo. Outro episódio de testemunho sobre essa proteção da graça de Cristo que Charles nos conta nesse capítulo foi que uma manhã um desses ajudantes africanos encontrou uma cobra venenosa no seu colchão. Charles havia dormido a noite toda com essa cobra e ela ficou ali, quietinha. Se essa cobra tivesse picado Charles, ele teria morrido na certa. E bem ali, ele deu graças ao Senhor, porque mais uma vez ele pôde sentir a proteção divina em sua vida. Crianças, Deus havia preparado aquele lugar para receber o Evangelho. A partir do momento que os missionários começaram a pregar, o Charles, seu amigo e outros amigos que já haviam chegado também, aquelas pessoas começaram a receber o Evangelho e as suas vidas começaram a ser transformadas. E algo maravilhoso aconteceu. Elas não apenas guardavam esse Evangelho, mas elas tinham a necessidade de também compartilhar com as outras pessoas, com as outras tribos que tinham perto daquele local. E existiam pessoas que se ausentavam durante 3 meses para apenas compartilhar desse Evangelho. E também eles precisaram traduzir o Novo Testamento e algumas partes do Velho Testamento para um dialeto local chamado Bangala. Então foi uma das coisas que Deus abençoou e que eles puderam fazer por aquele povo também. As igrejas começaram a surgir e realmente o Evangelho de Cristo estava transformando aquele lugar. Foi quando as 2 filhas de Charles com seus maridos foram para a África ajudar o pai no trabalho missionário. E algo triste também aconteceu. Uma de suas filhas teve que enterrar um dos seus filhos por uma doença que eles pegaram naquele local. Mas Deus continuava os abençoando e sustentando a vida deles para que eles pudessem cumprir o propósito naquela região. Durante os 13 anos que Charles permaneceu ali na África, ele teve que se ausentar do convívio de sua esposa, Priscila. Ele conseguiu visitá-la poucas vezes, mas Priscila também continuava no propósito estabelecido por Cristo. Mesmo doente, acamada, ela continuava orando, escrevendo cartas para animar os missionários. Ela também ficava nos locais falando sobre a importância da missão, ajudando em oração o seu marido. Crianças, às vezes a gente pode nunca pisar num campo missionário, mas existem várias formas que a gente pode ajudar ao trabalho missionário continuar. Nós podemos orar pelos missionários, nós podemos doar, ofertar sustento e também nós podemos escrever cartas, enviar e-mails para que eles se sintam encorajados em Cristo Jesus, para que eles possam continuar o trabalho. Nós somos igreja e esses missionários fazem parte do corpo de Cristo. Então, crianças, nas suas orações,
Lembrem-se dos missionários, nas campanhas missionárias que nós fazemos na nossa igreja, engaje-se com muita alegria. Saiba que aquilo que nós estamos fazendo é para a obra, é para que o Evangelho de Cristo chegue a mais pessoas. Durante aquele período, o mais difícil foi durante a Primeira Guerra Mundial, pois eles tiveram a redução de muitos obreiros. Aquele amigo que eu falei para vocês que veio no começo, o Buxton, ele precisou retornar à Inglaterra. E Charles ficou com um número muito reduzido de obreiros naquele local. Mas mesmo assim, o Senhor continuou a fazer a obra através da vida de Charles Studd. Durante esse período, crianças, onde Charles sofreu muito com a redução do número de obreiros, outra coisa entristeceu muito o coração dele. Algumas pessoas que já haviam aceitado Jesus naquela região da África voltaram às suas práticas antigas, perversas. Isso entristeceu muito o coração de Charles. Então ele começou a orar por aquele povo e também para que o Senhor mandasse novos obreiros. Em 1920, essa oração foi respondida. Novos obreiros chegaram naquela região, inclusive o Buxton. Ele retornou para aquela região, o que permitiu a Charles explorar outras regiões, que não fosse lá na República Democrática do Congo. Ele começou a ir para o sul da África, pois já havia se espalhado a notícia do Evangelho. Conta que uma vez ele encontrou um grupo de 1.500 pessoas que tinham caminhado 10 horas debaixo do sol. E eles estavam procurando para ouvir desse Evangelho. E aí eles permaneceram ali por uma reunião onde eles ouviam falar de Jesus durante 2 horas. E eles não estavam cansados. E aquelas pessoas construíram uma choupana que agora era o templo onde eles se reuniam para ouvir da palavra de Cristo. Às vezes, crianças, a gente reclama porque tem que ir para a igreja domingo de manhã, domingo à noite. E aquelas pessoas, e olha que a gente tem o que? As facilidades. A gente pode pegar o nosso carro, a gente pode pegar a moto, a gente pode pegar ônibus, Uber. Aquelas pessoas não tinham nada disso, mas elas iam com o coração cheio de vontade de ouvir de Jesus. Será que o nosso coração também tem se enchido dessa vontade? Ou será que nós vamos à casa do Senhor, à igreja, debaixo de reclamações, com o coração triste, porque a gente queria ficar assistindo TV, brincando no celular? Ouvir a palavra de Deus é uma oportunidade que a gente não pode jamais deixar de lado. Faça como aquelas pessoas, crianças. Valorize quando você for à casa do Senhor, quando você estiver em qualquer lugar onde você está ouvindo a palavra de Cristo. Porque aquele é um momento ímpar. As pessoas começaram a incentivar Charles a voltar para a Inglaterra para repousar, pois ele já estava muito doente, mas ele não quis retornar. Ele ficava muito animado com a possibilidade de saber que existiam mais pessoas que queriam ouvir desse evangelho. Então, ele teve certeza que o fato de ter aceito o propósito de Deus há 10 anos atrás de ir até a África era a vontade de Cristo. Então, ele não olhou para trás, ele não voltou para a Inglaterra, ele continuou ali na região da África. Charles sempre estava preocupado com as pessoas que ainda não conheciam Jesus. Não somente em suas orações, mas ele escrevia panfletos desafiando os crentes em Jesus a aceitarem o chamado de ir às nações. A sua Missão para o Coração da África, em 1919 mudou de nome. Ela ficou conhecida agora como Cruzada de Evangelização Mundial e ela existe até hoje. No ano de 2018, eles sabiam que existiam mais de 1.800 pessoas que trabalhavam no campo missionário integralmente em mais de 90 países. Então, nós cremos que o sonho de Charles se tornou realidade, né? Onde as pessoas aceitaram esse chamado e continuam anunciando o Evangelho de Cristo às pessoas que ainda não conhecem. Os últimos anos de Charles Studd foram anos também entregues a Cristo. Mesmo doente, mesmo acometido de muitas dores, ele continuou a se entregar inteiramente a Cristo. Quando ele acordava, ele dedicava 2 horas da sua manhã a orações, pelo seu trabalho, pela sua família e por todas aquelas pessoas que conviviam com ele. Pela manhã também ele gostava muito de pregar nos lugares onde ele passava.
Ele se reunia com as pessoas, ensinava, aconselhava, ia até os cultos e pregava durante horas, sem perceber que o tempo estava passando. Esse foi Charles Sturt, um homem totalmente apaixonado por Cristo, pela mensagem, e ele não via o tempo passar. Mas ele sofreu bastante, crianças. Durante os seus últimos meses de vida, anos de vida, ele ficou viciado em um medicamento que ameniza dores, morfina. É um medicamento muito forte e Charles só conseguia viver à base desse medicamento. Crianças, ele já tinha 70 anos. A sua esposa Priscila já havia partido para a glória, com 68 anos, 2 anos antes. E no dia 12 de julho de 1931, foi a última vez que Charles Sturt pregou. Ainda na África, ele pregou durante 3 horas num culto. 4 dias depois, ele não conseguiu mais levantar. Ele ficou ali acamado com as suas dores e no dia 16 desse mesmo mês, desse mesmo ano, ele partiu com uma frase, aliás, com uma palavra. Ele disse, aleluia. Essa foi a última palavra do Charles Sturt, um homem que se entregou inteiramente ao Senhor. E até hoje nós podemos ser abençoados, ensinados e constrangidos com a vida, com o testemunho desse homem. E que a gente possa fazer igual Charles Sturt fez. Senhor, qualquer lugar, qualquer tempo, qualquer coisa, tudo isso eu entrego em tuas mãos. Eu espero que vocês tenham aprendido, gostado dessa história missionária que tanto nos abençoou. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau! Agora nós vamos memorizar um versículo da Bíblia. Tia Andréia preparou uma memorização muito divertida. O texto a ser memorizado é Provérbios 16:1. Eu posso garantir para vocês que esse versículo nos ajuda bastante a confiarmos no Senhor. Mas fique ligado e preste bem atenção na memorização do versículo da semana. Tia Andréia vai ajudar você a não esquecer dessa verdade bíblica. Olá, galerinha do canal, tudo bom com vocês? Aqui é a Tia Andréia e chegou o momento mais especial do nosso culto. Sim, vamos agora memorizar o versículo bíblico que está aqui, ó, na Bíblia, na Palavra de Deus. Então, vamos aí, vamos aprender agora o que Deus está falando nos nossos corações através desse versículo, tá? É importante a gente memorizar porque ele tem os melhores conselhos, sim, para a nossa vida, combinado? Então, vamos lá. Acompanhe aqui na tela, vamos ler uma vez o versículo que está aqui na Bíblia, combinado? Está lá em Provérbios 16:1. Olha só o que diz. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Esse versículo diz, galerinha, que nós podemos fazer planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor Deus. É Ele quem conhece o nosso futuro e Ele sabe exatamente do que precisamos. Agora eu vou convidar uma turminha muito legal, sim, uma turminha lá no Clubinho Kids. Vem aqui, galerinha! E elas trouxeram aqui, com a tia Andréia, alguns comandos que você vai fazer na sua casa. Combinado? Então levante-se do sofá, levante da sua cadeira e vamos aprender, vamos memorizar agora. Vamos para o primeiro comando, mas não esqueça a sua Bíblia, combinado? E aí, Rebeca, como é que nós vamos recitar esse versículo? Um pé só. Com um pé só, sim, você da sua casa. Levante do sofá, vamos lá? Com um pé só, vamos lá? 1, 2, 3 e... Provérbios 16:1. As pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Agora, o segundo comando. Sofia.
Charles Sturt até hoje consegue encorajar os nossos corações, consegue encorajar pessoas, consegue encorajar vidas para se dedicarem ao Senhor e para servir ao Senhor de forma verdadeira. De verdade, esse homem foi usado por Deus para glorificar o próprio Deus aqui na terra. Que nós possamos aprender com a vida de Charles, não é verdade? Agora chegou a hora da gente fixar tudo aquilo que a gente aprendeu nessa história. Os juniores, quem tem de 9 a 12 anos, vai preencher um formulário com algumas perguntinhas para ver se vocês realmente ficaram atentos a essa lição. As crianças que têm de 2 a 4 anos ficarão atentas para a instrução das atividades a serem respondidas no livro. E as crianças que têm de 4 a 8 anos também. Então fica atento que as instruções serão transmitidas nesse momento. Olá, crianças de 2 a 4 anos. Hoje estamos chegando na reta final das nossas atividades. Como vocês puderam ouvir com a tia Débora, a vida de Charles Sturt foi uma emoção só, até o fim. Bem, vocês deverão abrir a página no livro de atividades nesta daí, Perdidos na Mata. Vocês deverão ajudar Charles e seu amigo a chegarem em casa. Vocês lembram qual é o nome do amigo de Charles Sturt? Ah, muito bem. Vocês deverão completar todo o tracejado até eles chegarem em casa. Na página seguinte, vocês deverão pintar esta cobra que foi encontrada na cama de Charles Sturt. Vocês deverão pintar com a tinta verde. Pede pro papai e pra mamãe ajuda para ficar bem bonito. Na próxima página, vocês deverão pegar palitos de picolé e fazer uma casinha de madeira, parecida com a que Charles Sturt viveu até os seus últimos dias de vida. Lá na África, ele não precisou ter grandes mansões para cumprir o chamado de Deus. Ele aproveitou a circunstância que o Senhor tinha dado para ele, para fazer o seu melhor. Por fim, vocês deverão parar para pensar se vocês, assim como Charles Sturt, também gostariam de falar de Jesus para outras pessoas. Se sim, peça ajuda para o papai e para a mamãe para escrever o seu nome aí do lado desse mundo com essas crianças e pintem bem bonito o nome de vocês. No final, façam uma oração e falem para o papai e para a mamãe que sim, que vocês querem ser testemunhas vivas do amor de Jesus. Para a galerinha de 2 a 4 anos, aguardamos vocês na próxima série. Tchau! De 5 a 8 anos, vocês deverão abrir nesta página aí, Perdidos na Mata, onde vocês deverão decifrar qual o caminho correto para que Charles e seu amigo consigam chegar até a sua casa, sem que ocorra nada com eles, viu? Porque na história vocês devem lembrar que Deus protegeu eles, Deus guardou eles de todas as armadilhas. Na próxima página, vocês deverão recortar essa cobra que está aí na lateral e colocar em cima da cama de Charles Sturt, porque foi ali que ela passou uma noite inteira sem fazer nada com o missionário. Logo depois, vocês deverão escrever uma carta para algum missionário, dizendo que você irá orar por ele e pelo seu ministério. Não vale enrolar, hein? Tem que orar mesmo. Na próxima página, vocês deverão pintar essas crianças africanas. E a autora diz que eles gostam de roupas bem coloridas. Então, vale a pena fazer um desenho bem bonito. Enquanto Charles estava na África, ele pôde experimentar diversas culturas diferentes, diversas línguas diferentes. Mas em todo o tempo ele estava com uma missão ali: converter o povo africano. No fim da história, Charles Sturt Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor.
chegou o fim da nossa série de estudo da vida de Charles Sturt. Essa história, apesar de ser uma história missionária, ela é completamente pautada na palavra de Deus. Apesar de a gente estudar a vida deste homem, a gente não consegue ver a vida de Charles Sturt sem olhar para a palavra, sem olhar para Cristo, não é verdade? Como fomos edificados com essa história. Mas domingo que vem, nós temos uma nova série a ser apresentada para vocês. Crianças, o desejo do nosso coração é que as verdades da palavra sejam inculcadas, sejam aprendidas por vocês ainda nessa fase. Vocês não são pequenos demais para aprender e conhecer mais sobre o Senhor. Domingo que vem, novas surpresas nos esperam. Fica por aí, acompanhe o nosso canal e fique atento. Eu não vou dizer ainda a série que nós iremos iniciar, mas certamente será a bênção do Senhor para as nossas vidas, tá bom? Eu fico por aqui, um beijo grande, tchau!